A realidade é que, sem paixão exacerbada, todo amante do futebol, ou pelo menos quem gosta de acompanhar o esporte, em algum momento nos últimos anos já se fez essa pergunta: como um dos clubes mais tradicionais do Brasil chegou a essa situação? É verdade que muitos outros grandes clubes enfrentam crises no Brasil. Alguns lidam com dívidas impagáveis, administrações incompetentes, estádios deteriorados, folhas de pagamento atrasadas e elencos fracos. Mas, curiosamente, quando o Vasco está em crise, tudo vira motivo de piada. O rebaixamento do Vasco, aliás, continua sendo uma ferida aberta até hoje, não só para os torcedores, mas para todos os que acompanham o futebol. A cada queda, a cada derrota, a cada briga interna, a indignação é palpável, porque o Vasco não é qualquer clube. É um dos pilares do futebol brasileiro. Um time que enfrentou o racismo nos campos enquanto outros se calavam, que desafiou a estrutura elitista do futebol nos anos 20, revelou grandes craques, conquistou títulos, lotou estádios e foi responsável por uma das gerações mais brilhantes do futebol nos anos 80 e 90. Não, eu não sou vascaíno, mas, como falei antes, sou apaixonado por futebol. Apesar das rivalidades, tem clubes que não simpatizo, mas negar a grandeza histórica do Vasco seria uma incoerência. A grande questão é: como um clube tão importante chegou nesse estado? A resposta não é simples e não cabe em uma frase. A crise do Vasco não é apenas técnica, financeira ou política. Ela é uma combinação tóxica de tudo isso, mais um pouco de azar, e num cenário em que clubes mais bem organizados estão brigando na frente enquanto o Vasco parece estar estacionado no tempo. O clube já teve presidentes visionários, mas também sofreu com administrações amadoras, populistas e, honestamente, destrutivas. Eurico Miranda, talvez o dirigente mais emblemático da história do clube e um dos mais polêmicos do futebol brasileiro, é visto por muitos como um símbolo da resistência vascaína, mas deixou um legado de decisões centralizadoras, inimigos políticos e um clube engessado. Após sua gestão, ninguém conseguiu reerguer o clube de forma eficaz. A cada nova eleição, a torcida espera uma recuperação, mas ela nunca vem. Em vez disso, os rebaixamentos continuaram, as dívidas aumentaram, os técnicos foram trocados sem parar, os salários ficaram atrasados e, o pior de tudo, um clima em que até alguns vascaínos parecem torcer contra, preferindo ver o clube afundar para provar que estavam certos. Brigas internas, vaidades e sabotagens se tornaram rotina. O Vasco não vence um título significativo desde 2011, e até aquela Copa do Brasil parece cada vez mais um feito distante. Nos últimos 15 anos, o clube foi rebaixado 4 vezes. Não é mais um simples acidente, virou uma realidade. Enquanto isso, seus rivais cresceram. O Flamengo virou uma potência praticamente continental. O Fluminense conquistou a Libertadores, o Botafogo se reergueu e o Vasco segue ficando para trás. Fica evidente que um dos principais entraves do Vasco atualmente é a sua gestão. Nos últimos tempos, além dos erros administrativos, parece que a sorte também se afastou do clube. O fracasso da 777 Partners, uma das poucas SAFs que não conseguiram bons resultados no futebol, não é responsabilidade exclusiva de um lado. No entanto, a maior parte da culpa recai sobre a empresa. A 777 tem mostrado sinais claros de instabilidade. Acumula processos judiciais e dívidas bilionárias no ZEUA, está sob investigação por fraudes financeiras e práticas questionáveis. Em outros clubes, como o Hertha Berlim, a gestão também foi marcada por promessas não cumpridas e forte insatisfação dos torcedores. Ou seja, a 777 chegou ao futebol com o discurso de uma corporação internacional sólida, mas se comportou como um grupo oportunista e despreparado. Por outro lado, o Vasco também errou ao entregar o controle do futebol sem garantias concretas. Vendeu 70% da SAF por 700 milhões, apostando em promessas futuras. Para muitos, a diretoria foi cúmplice ou, no mínimo, ingênua. Não exigiu garantias bancárias robustas, nem criou mecanismos de fiscalização adequados. Houve uma pressa política para fechar o negócio, trocando o futuro do clube por um alívio momentâneo. A 777 assumiu o futebol, Cruz Maltino sem colocar profissionais qualificados para lidar com sua realidade. Faltaram investimentos estruturais na base e no elenco. A narrativa era de reconstrução, mas a prática revelou apenas cortes de gastos e busca por lucro. A 777 entrou como salvadora, mas agiu como um fundo especulativo sem planejamento esportivo.
O Vasco, por sua vez, vendeu seu futebol de forma precipitada, sem as proteções jurídicas ou estratégias de longo prazo que deveriam ter sido exigidas. O resultado foi desastroso. O clube ficou sem comando, sem recursos e perdeu credibilidade. Em vez de um parceiro estratégico, o Vasco recebeu um problema disfarçado de solução. Muitos acreditam que clubes tradicionais como o Vasco são eternos, mas a história mostra o contrário. A Portuguesa já foi semifinalista do Brasileirão e hoje sobrevive com dificuldades. O Bangu foi vice-campeão nacional. O América RJ, outrora gigante, caiu no esquecimento. O Cruzeiro quase desapareceu. O Figueirense faliu. Nenhum clube é imortal. Se nada for feito com responsabilidade, o Vasco pode, sim, tornar-se apenas um símbolo do passado, uma lembrança de tempos gloriosos. Mas por que tudo isso comove tanto? Porque o Vasco é enorme. Possui uma das maiores torcidas do país e sua história transcende o esporte. Tem valor cultural, social e emocional. Não é apenas frustração, é dor. O Vasco representa muito mais do que títulos. É o clube que revelou ídolos como Roberto Dinamite, Edmundo, Romário, Juninho Pernambucano, Carlos Germano, Bebeto Pedrinho, entre outros. Não dá para aceitar que isso se torne normal. Ainda há esperança. O Vasco continua sendo um clube enorme. Tem uma torcida apaixonada, um estádio próprio, grande visibilidade e uma marca poderosa. Mas o que falta com urgência é um projeto sério e bem estruturado. E enquanto esse momento não chega, seguimos assistindo e nos perguntando quando o verdadeiro Vasco vai voltar a existir.